Então, eu descobri assim que alguma coisa não ia bem com o meu corpo desde que eu menstruei. Uma que eu menstruei muito cedo, né, com 10 anos, no Dia das Mães, 1980, eu fiquei menstruada. E daí eu comecei a perceber que alguma coisa não ia bem com o meu corpo uns 13 anos, quando eu comecei a ter dores menstruais, né, muito fortes. E daí daí a minha avó pedia pra minha mãe me dar chá de louro. Era horrível. E eu tomava e dava uma amenizada na dor, né? E daí essas dores, tinha meses que elas eram menos fortes, outras que eram mais fortes, né? E eu prossegui dessa forma. Mas o fluxo nunca era intenso. Era um período longo, a partir dos 16 anos um período longo, mas não era intenso, né? Só a partir dos 21 anos que ficou longo e intenso. E daí eu fiquei assim um pouco mais preocupada, né? Então daí eu ia periodicamente ao ginecologista, né? Mas aí eu comecei a fazer algum tipo de tratamento, intensifiquei a atividade física, né? Daí eu ia de segunda a segunda, né? Eu já gostava muito, né? Então isso me ajudava a dar uma amenizada nas dores, né? Eram dores suportáveis, né? Dificilmente eu ficava de cama, né? Deixava de fazer algumas coisas, né? Eu sentia muitas dores nas costas, né? Não tinha a dor abdominal, né? Nem a dor pélvica, isso eu não tinha, né? Mas a dor nas costas as dores nas costas eram intensas. Então, daí eu fiz a faculdade inteira, né? Não deixei de fazer as coisas. E daí, no meu final de curso, acho que 94 para 95, mais ou menos, aí o meu fluxo menstrual ficou muito intenso mesmo, né? Então eu fiquei um pouco preocupada. Daí eu fui pra cá, voltei pra São Paulo, e meu pai falou, vamos ver mais intensamente, né? Meu pai acompanhava mais do que minha mãe isso, né? Ela já tinha tido, mas ela resolveu com uma cirurgia, né? Então ela não teve esse percurso. Ela já tinha 5 filhos, né? Minha mãe teve endometriose também. Então ela optou em fez a cirurgia, teve o 5º filho, fez a cirurgia, ela não sofreu com isso, né? E eu também não sofri, né? Mas o meu pai, daí que ele acompanhou bastante isso. Então daí nós fomos procurar vários médicos, né? E daí numa dessa procura encontrei um médico, né, Dr. José Roberto. Daí ele falou assim, você tem uma endometriose, né? E eu falei, putz, né? Putz, o que é isso? Né? O que é isso? Daí ele perguntou se eu sabia, eu falei que sim, né? Mas eu não sabia como lidar com isso, né? Daí ele falou assim, tem várias opções. Uma delas é que você engravide, há estudos que dizem que a mulher quando é engravida, a endometriose ela acaba, né? Ou diminui as dores e tal. Então ele me colocou várias opções, né? Daí precisava fazer alguns exames para verificar quais eram as características do meu útero, enfim. E daí ele falou de várias cirurgias, né, que poderiam ser feitas depois de fazer um diagnóstico bem amplo. Daí eu fiquei de 94 até 93 fazendo tratamento. 94 a 97, desculpa. 94 a 97, não dá para repetir. Fazendo tratamento e ele pensando em várias possibilidades, né? E eu também. E eu fazendo as minhas coisas, né? Eu nunca deixei de fazer. Mas o que me incomodava, por exemplo, como eu não tinha dor intensa, eu também não tinha os sintomas. Na semana da menstruação, quando eu menstruava, eu podia acordar de manhã e a minha cama estava encharcada. Podia sair e menstruar intensamente na rua, né? Isso aconteceu 2 vezes, né? Uma vez eu estava num espetáculo no SESI, da Avenida Paulista, com um amigo, e eu saí para ir ao banheiro, né? E daí lá eu fiquei, né? Daí ele já sabia, meus amigos todos sabiam, amigos e amigas. Daí lá eu fiquei, daí o bombeiro entrou, me levou depois na ambulância e fui para a Santa Casa, ali na Paulista. E daí depois eu estava voltando de um trabalho que tinha feito no domingo, e eu entrei num banheiro, assim,
foi o banho mais sujo que eu entrei na minha vida, assim, mas era um jeito de eu não aguento, sabe, assim, vai vir alguma coisa, assim, abriu, eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer isso aqui? Não tinha jeito. E daí peguei, né, abri, assim, me apoiei, não sei aonde, era o único jeito. Daí a garçonete veio do banho, da lojinha lá onde eu entrei, pra me ajudar, né. Daí dei um dinheiro pra ela, ela foi sair, comprou não sei se ela comprou uma bermuda, o que que foi, pra eu voltar pra casa. No metrô, uma vez em São Paulo, eu desmaiei, minha pressão caiu, quando eu acordei eu já estava dentro de uma sala do metrô, né. Então eu não tinha dor, então o que me incomodava era quando eu ficava menstruada, aquele fluxo intenso e eu não... A minha pressão ela alterava, né, que era intenso, era um fluxo muito intenso. E daí eu fui fazendo os tratamentos, daí o médico me sugeriu uma injeção, que eu te contei, né, no carro, uma das saídas, eram 6 injeções, eu tomava uma por mês. E eu falei pra Tati que era uma fortuna, daí que meu pai tinha me dado um carro. E daí a primeira deu resultado, a segunda, daí na terceira, quando eu tomei a terceira dose, não deu 2, 3 dias, né, que ele fez um cálculo, ele fez um cronograma, eu tinha que tomar exatamente no período que eu ficaria menstruada, né. Então eu tinha que medir temperatura, tinha que medir tudo, né? E meu organismo daí ia burlando, né? Então ele identificava alguns tipos de terapia, o tratamento que eu estava fazendo, o organismo ele me enganava, depois ele reagia. E é interessante que ele queria que o organismo queria que eu ficasse com dor, mas eu não ficava. Então eu sempre falei pro médico, achava que era por conta da atividade física, né? Eu pesava 50 quilos. E daí eu fui a 45 por conta de eu ficava fraca por conta de perder muito sangue e eu fazia muita atividade física, né? Daí eu lembro quando em 97, quando eu fiz a cirurgia uma laparoscopia, laparoscopia era uma das possibilidades da cirurgia. A esterectomia parcial, né? Foi em novembro de 97. E daí eu estava com 45 quilos. Daí ele pediu para eu engordar um pouquinho, para eu conseguir fazer a cirurgia. Daí eu tive que fazer transfusão de sangue, né? Daí meu pai, meus irmãos, os vizinhos, todos os amigos, foram lá fazer uma força-tarefa. Mas daí antes disso, antes da cirurgia, o médico perguntou se eu queria tentar engravidar. Ele falou, vamos tentar engravidar, né? Eu contei pra Tati que eu namorava um rapaz super lindo, né? Não tão lindo quanto o Luiz, né? Mas ele era assim, eu falei, uau, né? Podia ser. Pensei, mas eu pensei nele, não em mim, né? Sacanagem, né? E eu falei, não, né? Acho que ele não me merece, né? Pensei assim mesmo, eu falei pra você, né, Tati? Eu sempre gostei de estudar. O cara não tá muito preocupado se eu estudar ou não, né? Eu vou colocar um filho numa situação dessa, né? Daí eu falei, não, não vou engravidar. Daí o médico, mas você não gosta dele? Eu gosto, mas não quero que ele seja pai do meu filho, também não tô preocupada em ficar grávida. Eu só quero que essa situação acabe, né? E daí eu falei, então vamos fazer a cirurgia. Eu falei, então vamos fazer a cirurgia. Daí ele pegou vários dicionários de medicina em vários idiomas, trouxe pareceres de vários médicos para eu tomar a decisão junto com ele, né? Ele era um médico jovem, mas um médico muito preocupado com as pacientes, né? Na semana que eu decidi operar, ele estava meio triste, que eu te contei, né, que ele ia ter o primeiro filho dele, e ele teve que quebrar a clavícula do filho dele dentro da esposa dele, senão a criança não nasceria viva. E de manhã ele fez a cirurgia do filho e à tarde eu decidi fazer a cirurgia. E daí ele falou, Luciana, hoje não é um bom dia, mas... E daí eu falei, como é que foi? Não, hoje meu filho nasceu e agora eu estou te acompanhando há não sei quantos anos, né? Hoje nasceu meu primeiro filho e agora você vai decidir não ter filho, né? Eu falei, não, mas eu vou lá, eu tenho que decidir, estou decidindo por mim. Eu quero a minha vida, né? Não posso pensar em outras pessoas nesse momento, eu preciso decidir por mim. Né? E daí nós fizemos a opção pela cirurgia, já que as injeções não deram certo, né? Eu fiz a doação dos outros 3 frascos, né? E o que me deixava... Eu ria muito era na sessão, quando eu ia para as consultas, então eram várias mulheres, né? E eu perguntava, e elas falavam assim, essa mulherada vem pra cá, elas não querem ficar boa porque o médico é bonitão, então elas querem vir aqui ver o médico, né? E ele era muito atencioso, então isso também ajudava as mulheres que acho que queriam um tipo de conforto em casa, ou alguém para conversar com elas, então isso amenizava aí o sofrimento de alguma delas, né? E o que eu falei pra Tati que eu percebi? Durante um período que 6 meses antes de eu
eu decidi pela cirurgia, estrategicamente, ele marcava as minhas consultas junto com outras mulheres que tinham sido bem-sucedidas com a endometriose, e era assim, para mim era às 11, a delas era às 10h30. Né? Então ele marcava as nossas consultas uma próxima à outra para a gente conversar. Então, e tinha uma senhora que ela dizia assim, eu tenho pena dessas moças jovens que ficam mais preocupadas com a gravidez, porque elas foram educadas para ficarem grávidas, né? E daí elas esquecem que elas precisam ter experiência com o seu próprio corpo. E essa senhora, ela não devia ter, sei lá, um ensino fundamental completo, não devia ter. E daí ela dizia assim, as pessoas têm medo, acham que vai fazer a cirurgia, né? A esterectomia, seja total ou parcial, e vai perder, por exemplo, libido, não vai ter mais desejo sexual, o marido vai deixar, né? E que deixe, ela falou, né? Que deixe. Se não for um companheiro para ficar junto com a mulher, seja qual decisão ela tomar, que deixe, que ela fique sozinha, que ela arrume outra. Então eu ficava ouvindo essas conversas delas, né? Outras eram extremamente melancólicas, né? Não conversavam mesmo, então eu ia pegando os padrões, né? Que eu percebia das mulheres, né? Algumas sentavam ao lado da secretária para saber se ele não ia atrasar, né? Então tinha várias coisas que eu acho que ele fez proposital no meu caso, né? Uma por o fato de eu ser instruída, né? Acho que ele pensou um pouco nisso, né? E jovem, dali eu era uma das mais jovens, estava com 27 anos. Então, até um dia eu perguntei, poxa, toda vez que eu ia fazer consulta com você, tem mais ou menos as mesmas mulheres, e aquela senhora sempre está aqui. Daí ele falou, não, é coincidência, né? Enfim. Daí eu peguei e marquei a cirurgia, né, como eu disse, em novembro de 1997. Eu tinha passado num concurso na prefeitura, tinha feito um concurso 2 meses antes, eu estava dando aula, né, numa escola técnica, e daí o concurso ia me chamar em janeiro, né. Daí eu falei, melhor eu fazer o concurso, melhor eu fazer essa cirurgia antes, né. E daí eu fiz a cirurgia e antes da cirurgia, e tem vários protocolos que tanto o hospital quanto os médicos fizeram, né? Um deles eu me internei 24 horas antes e a assistente social foi ao meu quarto na véspera para saber se o médico tinha, por exemplo, me induzido a fazer a cirurgia, né? E daí conversaram com meu pai, com a minha mãe, né? Mas com meu pai que me acompanhava, né? E daí eu falei que não, que tinha sido uma decisão minha, né? Então foi isso, daí a cirurgia foi umas 11 horas da manhã, dia 17 de novembro de 97. E daí eu lembro que de manhã ainda a assistência foi de novo, a assistente junto com a psicóloga. Você não, você tem 27 anos, vai fazer? Eu falei, vou fazer, né? Vocês não precisam mais, eu tô sabendo, né? Daí uma semana antes da cirurgia eu passei daí tinha uma equipe, né? O anestesista, os 2 cardiologistas e os 2 ginecologistas que fariam a cirurgia, o Zé Roberto e um outro médico chamado Daniel, que eu não lembro sobre o nome dele. E daí eles vieram buscar e eu fui fazer a cirurgia. E eu lembro quando o anestesista chegou no quarto, ele chega sempre primeiro, né? E daí ele conversou um pouco comigo, e daí eu perguntei se ele estava bem, se a mão dele estava firme, porque eu ia fazer uma cirurgia, não queria sair de lá de cadeira de rodas, né? Daí ele falou, não, tá bem, tô bem, né? Daí ele ficou assim com a mão. Daí fui pro centro cirúrgico e eu ainda consegui ouvir um pouco a voz dos médicos. E um dos médicos perguntou assim, Zé, falou pro Zé Roberto, o que a Luciana pediu, né? Assim, ela pediu alguma coisa, né? Daí ele falou assim, a única coisa que ela pediu foi a gente não fazer a cirurgia muito larga, porque ela... Mentira, não tinha pedido isso, né? Eu pedi muito comprida, porque ela ainda usa asa delta, olha isso. Eu nunca usei asa delta na vida. Você sabe o que é asa delta, menina? Que era o biquíni, o biquíni, aquele bem cavado. Eu falei, nem entrava em casa se usasse um negócio daquele. Enfim, né? E daí eu peguei e lembro que eu falei que é mentira, eu não falei isso, né? E depois não lembro mais nada, né? E interessante, assim, contar algumas coisas, né? Que eu não atribuo isso a... Como é que eu posso dizer? É que várias pessoas também me ajudaram em várias instâncias, em todos os sentidos, né? Eu tenho uma amiga que ela é kardecista, então a mãe dela falava assim, Luciana, vamos fazer uma cirurgia espiritual, né? Vai, então vamos. E eu ia, né? Se não envolvesse, assim, prejuízo para alguém, eu tava dentro. Daí eu falei, vamos lá, então. Daí fizemos, né?
E daí eu fui para uma sessão, né, conversar com um médium lá de um lugar bem famoso em São Paulo. Daí ele falou assim, Luciana, pode ficar tranquilo, o seu caso não tem nada a ver com espiritismo. Você precisa fazer a cirurgia. Eu falei, precisa fazer. A gente vai fazer uma corrente aqui, né, com os médiums, pro dia que você for fazer, né, a cirurgia. Não precisa, não é nada de outro plano, né. E daí eu fui estudar algumas coisas e eu descobri, assim, depois eu não vi mais, depois eu parei e não fui mais pesquisar algumas coisas, mas uma delas eu identifiquei que as mulheres que têm endometriose, né, que são negras, e aí a Tati com as suas investigações talvez depois identifique se isso é verdade ou não, né, mas na época a gente não tinha acesso à internet como tem hoje, né, e eu descobri que as mulheres, por exemplo, que têm a anemia falciforme, que são negras, né, e endometriose e, por exemplo, ovário policístico, né, tem uma incidência, por exemplo, que isso tem a ver com uma carga genética e que ela recebe essa carga genética do pai. É uma característica que vem do homem, não da mãe, no caso, né. Então não sei se meu pai intuitivamente achava que ele era culpado por algumas coisas, né. Então, enfim. Então depois dessa experiência mediúnica aí, né, que eu passei, né, e eu falei, não, beleza. Daí eu peguei e fui fazer a cirurgia. Daí eu lembro que quando eu deitei na maca, né, eu olhei assim para trás, assim, tinham 4 pessoas vestidas de paletó branco, né? Então eu não sei se eu estava sonhando, o que era, né, mas daí eu descrevi a cena para a mãe da minha amiga, que ela é uma trabalhadora lá do centro espírita, né, kardecista, e daí eu lembro que uma das pessoas colocou a mão na minha cabeça, né? Daí foi onde eu fui, depois só acordei no quarto, né? Então, foram essas experiências assim que eu tive, né, com esse corpo aqui que é meu, né? E eu nunca tive problema de libido, né, de achar que os namorados que eu tive depois desse período não iam me aceitar por conta de ter feito, de falar que o que é essa cirurgia, com esse corte, né? Que as mulheres ela mexe com o corpo de alguma forma, né? Mas eu sempre fiz um exercício de poder compreender que a primeira pessoa que eu preciso pensar sempre sou eu, né? Num bom sentido, né? E se as pessoas sempre ficarem ao meu lado, no caso, do ponto de vista afetivo, né? Elas precisam saber que é com esse corpo que elas vão lidar, né? É um corpo que não vai ser mãe de um filho biológico, né? Mas é um corpo que carrega uma marca de uma doença que teve, né? Então é um pouco isso, assim, né? E sem dor, né? Sem dor. Eu tinha muito incômodo, né? Então eu tomava um remédio, né? Assim, Buscopan, fazia a compressa de toalha quente, essas coisas, mas nunca isso me impediu de fazer as coisas. Eu ficava um pouco receosa de ter algum tipo de crise na rua, mas daí eu acabava tendo mesmo. Então as pessoas que ficavam comigo já sabiam, né? Daí o ano antes da cirurgia, o ano da cirurgia, 97, como eu estava fazendo eu era substituto numa escola técnica, eu dava aula para o ensino médio, e daí foi um período que o fluxo ficou muito intenso. Daí eu ia dar aula de fralda, aquelas fraldas geriátricas, né? Eu ia dar aula de fralda, e eu morava perto de casa, então eu ia a pé e voltava a pé. Como andar daqui até 2 vezes a portaria aqui da Pernambuco, né? Então esse era o trajeto que eu fazia, só que era uma descida e depois uma subidinha que eu tinha que voltar para casa. Então eu dava aula, então eu comprava uns agasalhos bem largos, amarrava os blusões na cintura, e era assim que eu dava aula, né? Depois tem um concurso no município do lado, de São Paulo, em 96, e eu fiquei em primeiro lugar. E eu fui fazer a prova didática numa situação dessa, mais ou menos. Meu pai lá na arquibancada. Ele fazia... Eu passava um pozinho assim, porque eu mudava, a cor ficava meio descolada, né? Descolorida, assim. Daí eu passava um pozinho só pra pessoa achar que eu tava bem, né? Mas eu tava anêmica, né? E daí passei, mas era longe, falei, pai, não vou. Daí eu tinha passado em São Paulo, daí em 98 eu assumi o cargo na prefeitura. E engraçado que quando eu fui fazer os exames de admissão da prefeitura, eu ainda estava com os pontos. Eu fiz dia 17 e eles chamaram no dia 22
de novembro, 23, para fazer os exames de admissão. Eu falei, caraca, como é que eu vou fazer os exames agora? E daí foi meu irmão, que meu pai não podia, e eu coloquei um vestido bem curtinho, né? E daí uma amiga falou assim, olha, não fala que você fez a cirurgia, porque eles não vão te admitir, né? E daí eu peguei e fui, fiz uns exercícios de bem inteirinho, assim, pezinho. E daí eu fui, fez algum tipo de cirurgia? Não, não, nunca fiz nada. E eu tô ainda com os pontos, né? E daí depois daí eu fiz, entrei e tal, né? E daí eu não tive mais nada, assim. O que eu tenho até hoje mesmo são todos os sintomas de uma mulher que vai menstruar. Dores nas costas, as mamas, né, os seios ficam doloridos, né, do meu humor, né, mas essa questão, né, de ter a endometriose e fazer a opção de não ter mais, né, por conta fazer a esterectomia parcial, né, para mim foi uma escolha muito pessoal, né. Mas que, assim, quando a Tati conta as histórias das mulheres, você conta as histórias das mulheres que você encontra na sua história, né, e a sua história também, a minha é um pouco, assim, particular, porque às vezes as pessoas elas querem ter filhos, né, então provavelmente eu devo ter transferido todo esse lado mais maternal para os meus sobrinhos e sobrinhas, né. O Luiz nunca me cobrou, né, de nada com relação a isso, muito pelo contrário, né. Então é um exercício assim, que é de viver mesmo, né? Não tem essa coisa de se entregar e a dor, né? Viva com a dor. Né? Ninguém gosta de viver com dor, né? Então, e também acredito que nós, mulheres, já quando a gente nasce com, olha, você vai ter que casar, vai ter que ter filho, porque senão, se você não fizer isso, o marido não vai ficar com você, né? Então tem uma carga. Além de você ter a endometriose, tem uma carga pelo fato de você ser mulher, que você tem que carregar, né? E às vezes sozinha, né? Daí você vai abrir mão, por exemplo, de profissão, né? Por questões que são impostas pelo fato de você ser mulher, né? Então a minha escolha ela foi um pouco nesse sentido, né? De fazer uma escolha por mim mesmo, e para mim, para o meu corpo, com o meu corpo, para ele poder ficar bem, né? Então era estranho, assim, depois de olhar toda aquela roupa, tinha tanta roupa larga, que era a forma, às vezes eu usava até 2 calças, né? Ou se não comprava agasalho que tinha forro de algodão por dentro, né? Mandava fazer, assim, para eu poder usar. Então eu era fininha aqui, aquela coisa, parecia uma roupa de palhaço, né? Mas era para eu poder, pelo minimamente, chegar em casa, né? Eram os refúgios, os subterfúgios que a gente utilizava para não correr, não ficar com vergonha, mas sim para eu não ter que parar, comprar roupa, essas coisas todas, né? Mas acho que foi a coisa mais importante, assim. Né? As pessoas ficavam mais assustadas com o que ia acontecer e com a minha reação, né? Às vezes as pessoas achavam, você recebeu uma facada. Eu falei, não recebi facada. É o meu corpo que é uma menstruação intensa, né? As meninas de casa na República, quando eu fazia o curso de educação física, eu tive que contar para elas, né? E para elas não se assustarem, né? Eu era sonâmbula, né? Então elas ficavam assim, meu Deus, e se essa mulher ficar sonâmbula no dia que ela menstrua à noite, a gente não sabe o que fazer. Você imagina, 4 mulheres, né? E daí depois nós descobrimos uma dessas sonâmbulas, que a moça que dormia comigo no quarto, a Sara também era sonâmbula. E teve um dia que as duas acordaram, nós duas acordamos juntas, assim, a Simone, que dormia no outro quarto, nós tínhamos um jardim de inverno, então a Simone e a Sara dormiam no outro quarto, eu e a Sara no quarto da frente. E tinha um jardim de inverno entre os nossos quartos. Então nos dias de calor as nossas portas ficavam abertas, então a gente conversava deitado, as 4. E eu tenho muita facilidade para dormir, né? Então eu dormia, as 3 ficavam conversando, de repente eu acordei, e delas, uma da Venâncio, eu não respondi, então, ixi, ela está dormindo. E elas me deixavam andar na casa. Daí teve uma noite que eu estava andando, e de repente a outra moça do meu lado, do meu quarto, a Sara, levantou. E a Sara ficou andando pela casa. Eu falei assim, Sara, você estava mexendo com a Luciana? Ela não respondeu. Eu falei, não, a gente não acredita. 2. E daí elas começaram a fazer algumas associações que no período que antecedia o meu período menstrual era o período que eu ficava mais tensa. E era o período que eu andava pela casa. Né? Então elas colocavam, por exemplo, um pano úmido na porta,
Minha mãe já tinha orientado elas a fazerem isso, né? Um pano úmido na porta, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Colocaram uma sinaletinha no portão, porque eu podia sair, né? Então, na beira da cama. Então, coisas, a geladeira, então elas sabiam. Então, todos os sinais para se eu andasse, era sempre antes da semana que eu menstruava. Então, para elas também foi uma... Além do nosso ciclo menstrual ficar... Nós 4 ficávamos menstruados, tem o ciclo circadiano, né? Acho que é isso, né? Que as mulheres na mesma casa que ficam um período, elas acabam menstruando um período próximo umas às outras, né? Então, isso foi engraçado. Daí eu jogava handball, jogava basquetebol, fazia atletismo, era da equipe de futebol de campo, da equipe de futebol de salão, era reserva da reserva na natação e a reserva da reserva no voleibol. Então, onde tinha torneio dentro da universidade eu estava junto. Aí isso nunca me impediu de fazer as coisas, né? E fazer tudo isso de bicicleta, né? Então, foi uma escolha, assim, né, que eu conto pra Tati nas nossas caminhadas, né? E eu tenho muito receio dessas mulheres que elas ficam colocando isso como uma doença que elas precisam sofrer, ou mostrar para os maridos que elas estão fazendo de tudo para ficarem grávidas, né? E elas esquecem que elas precisam fazer uma escolha para elas. Elas precisam estar em primeiro lugar. O corpo delas, elas têm um corpo, esse tem que ser o objetivo delas, não o parceiro, não a família, não a mãe delas. Você vai ter filho, a avó eu acho que elas estão fazendo mais. Não é uma escolha fácil, né? Falando parece fácil, né? Não é uma escolha fácil, mas é isso. Quer perguntar mais alguma coisa? Não, agradecer mesmo, é muito bom, muito bom ouvir. É isso. Agradecer, pensando nessa generosidade das trocas, né? Como a escuta, qual é o poder, a potência e a riqueza da escuta. Assim, eu acho que tem um mistério, assim, acho que com o corpo feminino, né? Principalmente o corpo da mulher que menstrua, né? Historicamente as pessoas acreditavam que as mulheres que menstruavam eram bruxas, né? Porque a ideia é que a mulher ficasse grávida o tempo inteiro, né? Então, muitas mulheres, até tem mulheres no próprio Brasil que acabavam uma gravidez e já engravidavam na sequência, né? E achavam que aquela menstruação era fruto da gestação anterior, né? E não da menstruação, né? Que era um sangramento que ela estava tendo. Não, elas estavam ficando menstruadas, né? E que as mulheres que menstruavam eram bruxas, essas coisas todas, né? Então, todas essas coisas eu fui ler pra tirar essa carga, né? Das minhas costas, né? Então, eu sempre falo com as minhas amigas, eu tenho um círculo masculino muito forte em mim, né? De amigos, né? Essas coisas todas, que sabiam resolver as coisas. Então eu contava para os amigos, homens, né? Porque as amigas mulheres, elas achavam que eu tinha que persistir ainda e tentar engravidar. Falar com elas que eu não vou ficar mesmo, né? Então era um pouco isso, né? Meu pai, um dia eu cheguei em casa, meu pai tinha forrado a minha cama, eu comprei uma cama de casal, né? No ano que eu ia fazer a cirurgia, ele achava que ia levar o namorado lá para minha casa. E daí ele comprou um forro, né? Porque se eu passasse mal, o forro não ia zoar com a minha cama toda. Então esse cuidado ele tinha, meu pai sempre teve, né? O meu quarto era próximo ao dele, né? Então a gente fazia isso. Ele levava rapidamente para o hospital quando ele sentia que eu ia ficar mal, né? Eu falei, pai, mas eu não tenho dor. Ele falou, não, mas como não tem dor, né? Sem brincadeira, uma vez eu tive um fluxo tão intenso que o que saiu foi mais ou menos como se o fígado, né? Vocês conseguem tiver já a anatomia, né? Então tem o fígado, tem uma parte assim que ela cobre o pâncreas, né? Aquela parte, aquela orelhinha do pâncreas que cobre o pâncreas, né? Saiu assim, escorreu assim pelas minhas. E daí eu lembro que fui no laboratório de anatomia, né? Eu olhei e falei, ai, nossa, eu fiz assim com a calça, assim, falei, gente, não acredito. Né? Daí eu fui até no laboratório de anatomia, eu falei, gente, praticamente saiu um fígado do meu corpo, né? Então, e sem dor, né? Então isso assustava demais, né? E daí onde eu ficava anêmica, né? E daí eu até junto essa endometriose que não me causava dor, né? O médico falou, mas é isso. Né?
Então, daí lá na Unesp, as moças que tinham fluxo de intenção, elas iam lá conversar comigo. Então, a gente não sou a pessoa mais adequada para vocês conversarem, eu conto a minha história, né? Mas a gente conversava um pouco sobre isso, né? E o que eu insistia era assim, não parem. Uma que eu gostava muito de estar envolvida com as práticas lá da Unesp, então acho que isso também me ajudava. É um tipo de terapia, eu acho, para o corpo não parar, né? Então era um pouco isso. E é multidimensional, né? Porque fisiologicamente muda o hormônio, muda a química, isso. Mudam as emoções, a ansiedade. A gente vai canalizando para outras coisas, né? Então, e os namorados, quando olhavam, você ia lá, né, eles olhavam para a cicatriz, né, e falavam, mas o que é isso? Ele falou, foi... Eles querem saber mesmo, né? Eu falei, pode ser depois, né? E era mais ou menos isso, né? Porque daí você tem que contar a história, né? Mas você não vai ser mãe. Eu falei, não vou. Né? E provavelmente você não vai ser o pai porque eu não vou ficar com você. Eu sempre era muito direta, né? Isso assusta, né, Tati? Isso assusta um pouco, né? Mas é isso, né? Um pouco isso, né? Não tinha muita conversa, né? Mas E acho que essa questão da maternidade é muito importante para algumas mulheres, né? Então elas também não podem ser culpadas de querer ficar grávidas. A gente também tem que entender um pouco isso, né? Mas assim, cada uma com a sua história tem que confortar a outra nesse sentido, né? E essa questão da gravidez para algumas mulheres, como ela é forte, né? Então ela precisa ser acolhida. Eu acho que se ela tem um cara que vai querer ficar com ela, é ele que tem que acolhê-la nesse sentido, né? E ajudá-la a tomar a decisão que ela quiser, né? Porque senão ela sofre, não sofre. Né? E as senhorinhas lá que me ajudavam na antessala, elas foram primordiais, assim, primordiais mesmo, né? Para eu poder ir adiante, né? E o médico ainda atende lá, né? Ele fez o pré-natal de uma das minhas sobrinhas, né? Ele era bonitão, era grandão, assim, barbudo, olhos azuis, assim, né? Entrava lá, assim. E as mulheres, ainda tem uma dor dentro. É isso, gente, é isso, Tati.